Louvado seja o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, como igreja, como testemunho, nessa localidade. E neste ano nós sabemos que estamos completando 40 anos de testemunho, e a gente vai vendo que nós não sabemos de nada, Deus é quem faz tudo por nós. Tem um versículo na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: e que tens tu que não tenhas recebido? A verdade, irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, o que sabemos, o que possuímos, o que queremos, vem de Deus. Lembro-me, com 21 anos de idade, membro de igreja batista, jovem ainda, quando eu vim conhecer a igreja batista da Praia de Suar, eu vinha conhecer o irmão Valtir. Tudo aquilo que o Senhor fez até nos dias de hoje, a gente chega numa conclusão que a nossa vida é dirigida por Deus, e nós não sabemos o que Ele tem para nós, e nós sabemos também que são coisas gloriosas. Há um texto da palavra do Senhor que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, na primeira carta de Coríntios. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja, principalmente nessa carta que tem 15 capítulos, era uma igreja com muitos problemas. Em tempo, em casa, leia esta carta devagar, com entendimento, você vai ver quantos problemas existiam ali. O irmão Paulo teve que chamar a atenção dos irmãos em muitas coisas, mas algo me chamou muita atenção um tempo atrás. Eu anotei aqui neste papel, foi dia 22, nos dias daquelas chuvas de dezembro, à noite. Eu tinha lido esse texto, alguns textos dessa carta pela manhã, e o Espírito do Senhor me comoveu. No capítulo 3, a gente vê quando Paulo fala da falta de espiritualidade dos coríntios, querendo dividir a igreja, dizendo uns que era de Pedro, de Apolo, de Cristo. E ele conseguiu, pelo Espírito do Senhor, aqueles irmãos verem que estavam errados nos princípios da palavra do Senhor. Mas nós vemos no correr da história, e até hoje, isso voltou tudo a acontecer. No capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 17, eu esmiucei aqui os versículos para que possamos entender como é a responsabilidade de cada um de nós, como igreja, como templo do Senhor e como testemunho do Senhor nessa localidade. O versículo 10, 11 e 12 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada a Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O que edificamos? O que temos edificado? O que nós pessoalmente temos edificado no dia a dia, no nosso testemunho? E como igreja, como os nossos irmãos espalhados em toda parte têm edificado a igreja do Senhor? O que edificamos? É para a eternidade ou é para ficar por aqui mesmo? Isso me chama a atenção, me constrange, porque o edifício de que o Paulo fala aqui nesse texto, e que o Espírito Santo possa levar os irmãos a entender o que passou no meu coração, porque a Bíblia, ela é negligenciada todos os dias por nós. O inimigo, que é considerado ladrão, ele nos rouba sempre a oportunidade de crescermos na graça do Senhor, na leitura da Bíblia, na oração, nos cânticos que foram cantados aqui no início da reunião até agora. Muitas das vezes nós perdemos a mensagem do cântico, e ela está dizendo ao coração. A gente está esperando que o pregador venha dizer, ou às vezes a gente está esperando uma cura, depois no final da palavra vai ter oração, que o irmão vai orar, e Deus pode já estar te abençoando, te curando, transformando. Muitas das vezes nós perdemos isto. O cântico diz: levantemos as nossas mãos para adorá-lo. O próprio canto está nos chamando a isto, e muitas das vezes nós estamos com a mão no bolso, com a mão cruzada. Quer dizer que eu não estou cantando as coisas que têm entendimento. Deus nos fala de muitas maneiras. A expressão, ela é muito importante para a nossa vida. O edifício precisa de apenas um fundamento, que é lançado apenas uma vez. O irmão Paulo, o apóstolo, havia lançado o fundamento da igreja de Corinto, que é exemplo para todas as outras que foram estabelecidas em uma localidade. A igreja de Corinto, no seu testemunho, muitas das vezes não serve de exemplo, mas ela estava fundamentada em algo grandioso, de quais todas as outras, após ela, ou antes dela, ou depois, terem que ser estabelecidas nesse fundamento. Nós vemos nesse texto que eu vou ler com os irmãos, do versículo 10 até o versículo 17, como ele foi discorrendo, o ensino sobre a igreja na localidade pode ter maior e menor valor. Ao fundar uma igreja, chamada igreja, se for nos moldes bíblicos, amém, mas se for nos moldes humanos, pode ter valor ou menor valor, maior valor ou menor valor. O versículo 12 chama a atenção. Alguns ensinamentos têm valor permanente e podem ser comparados o quê? A ouro, prata ou pedras preciosas. O que quer dizer isso? É ensinar uma doutrina perfeita. Aqui a palavra chama atenção: fidelidade à verdade, levando a igreja a uma maturidade espiritual. Nós que estamos aqui, cada dia nós devemos estar crescendo na nossa vida espiritual, não como menino sempre. Por isso que Paulo nos exorta: seja edificada com prata, ouro e pedras preciosas. E nós vemos que, por outro lado, neste versículo ensina que na igreja, na localidade, pode ter valor passageiro ou não ter valor algum. Você já pensou nisso? O que ele está dizendo aí?
que pode ser como madeira, feno e palha. O que é isso? É fornecer ensinamentos que contraria os princípios bíblicos, comprometendo a verdade. Jeremias 10:8 diz assim: mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Quantas religiões existem no mundo que ensinam coisas chamadas espirituais? A Bíblia chama que são estúpidos e loucos. Os ensinos dele é considerado como madeira. Examinando o texto, a referência principal não é a todos os cristãos. Paulo não está dizendo aqui, não é a todos os cristãos, os irmãos, mas simplesmente a aqueles que se intitulam, ou que são verdadeiramente, cada um julgue pela palavra, apóstolos, evangelista, mestre, bispos, pastores. Paulo está dizendo aqui para estes a responsabilidade para aqueles que pregam e que ensinam. O versículo 13 diz assim, do capítulo 3 de 1 Coríntios: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmão, nesses 40 anos que nós temos estado aqui em Vitória, o Senhor tem nos provado. Alguns grupos já passaram entre nós, mas não continuaram. Eles não queriam igreja, não tinham visão da igreja. Eles queriam mais uns irmãos para estarem com eles, dividindo o corpo do Senhor. E também irmãos que já passaram entre nós. Muito bem, servos do Senhor são salvos, estão na eternidade. Alguns já até partiram para a eternidade, estão com o Senhor. Mas queria uma unidade, queria o que a Bíblia fala sobre a igreja. Eu vos falo o mistério de Cristo e a igreja. O serviço que glorificou a Deus e abençoou os homens não será afetado pelo fogo. O serviço que causou tumulto no meio do povo e não edificou será consumido. É palha, feno e madeira. Por isso, observemos aquilo que nós estamos construindo, se é para a eternidade. O trabalho associado à igreja pode ser dividido em 3 categorias. Primeiro, o versículo 14 diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Receberá galardão. Galardão não é obras para que alguém seja salvo, porque alguém ensina, né? Morreu, vai para um lugar, conforme as obras dele, vai se purificar, se citar, né? A religião da maioria. Receberá galardão. Primeiro, o serviço proveitoso. Primeira categoria, o versículo 14 apresenta a primeira, o serviço proveitoso. Nesse caso, a obra da vida do servo resistirá à prova do tribunal de Cristo, e o obreiro receberá o galardão. O galardão aqui, irmão, não é a salvação, não. Porque existem milhares e milhares de salvos em todo o mundo, mas que não dão testemunho da igreja. Comunidade numa localidade não tem essa visão.
As Escrituras estão nos ensinando que a salvação é um dom gratuito. É uma recompensa pela fidelidade. Ser fiel. O evangelho hoje é muito fácil. Os cantores gospel vão na televisão, vão lá para ver meu show. Leia Hebreus. Aqueles que venceram pela fé e aqueles que foram vencidos neste mundo por causa da fé. A primeira categoria, o serviço proveitoso. O que nós fazemos, está tendo proveito, é para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus. O versículo 15 apresenta o segundo tipo de trabalho. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então o versículo 15 apresenta o quê? O segundo tipo de trabalho, trabalho inútil. O servo sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Lembro-me do irmão Valtinho quando dizia de um gato dentro de uma casa quando pega fogo. Vou citar esse exemplo que ele deu. Corre para lá, corre para cá, acha um buraco e vai embora. A casa queimou toda, mas ele foi salvo. Assim é essa casa que se fez. Somente as chamas vai provar a obra de cada um. O dano não sugere a perda de algo possuído, que é a salvação, que eu já disse. E sim, a avaliação diz respeito ao seu serviço, à fidelidade. Eu conheci irmãos que falou comigo e eu ouvi: esse irmão é doido. Falou que o irmão Valtinho era doido. Isso não vai à frente. E glória a Jesus, nós estamos aqui completando 40 anos. Nada de ninguém. É Deus é quem faz as coisas. Ninguém tem mérito nenhum. O Senhor sondou o meu coração. Por isso eu estou aqui com os irmãos já há 40 anos. E o Senhor conhece o meu coração. Quando ainda jovem, eu falava: Senhor, existe algo melhor do que isso? Isso não é assim. Algo pedir. Quando desliguei-me da denominação, eu não esqueço do cântico até hoje. Eu saí ali em Bento Ferreira, para casa da minha tia, à noite, já era 10 e tantas da noite, ali na César Ilau, não tinha nem ali na Amélia da Coronela, era valão. Não podia estar chovendo, quando estava seco, você podia passar por ali por dentro, só passava lá pela Avenida Vitória. Eu saí da reunião naquele dia, cantando: livre como o pássaro a cantar, livre como os rios a correr. Irmãos, a liberdade em Cristo, ela é maravilhosa. Amém. Nós não estamos presos a fundamentos humanos, mas estamos alicerçados em fundamento, que é a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo. Se edificarmos de acordo com os ensinamentos da Bíblia, nosso trabalho resistirá à prova desse dia vindouro. Tudo que nós fizermos tem que estar baseado, balizado pela palavra de Deus. O verso 16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão Paulo está nos lembrando que somos o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós.
e que cada um de nós tenhamos consciência do nosso chamado. Muitas das vezes nós achamos que este local aqui é um santuário. O santuário é você. Você é templo de Deus. O templo de Deus é a igreja na localidade. Dentro de Vitória, da Grande Vitória, existe um grande templo. É o povo de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz: é o corpo individual do cristão. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu tenho que cuidar do meu corpo. Separá-lo para a glória de Deus. Em Efésios 2, 20 e 21 diz que esse templo é a igreja universal. Todos os salvos que estão em Vitória, no Brasil, no mundo. E no versículo 17, irmãos, outro tipo, o terceiro tipo de trabalho na igreja local, que é destrutivo. O primeiro foi o quê? Serviço proveitoso. O segundo, inútil, não serviu para nada. Mas o terceiro, ele é destrutivo. Os falsos mestres estão devastando a igreja com falsos ensinos. E acham que devastar o santuário de Deus não é coisa séria. Quando se ensina heresia ao povo de Deus, está destruindo. Aqui que está a seriedade do texto que Paulo está colocando. Sou Apolo, irmão, sou Apolo, sou Pedro. Quantas coisas eu vejo, quantas coisas eu leio. Cada dia coisas diferentes, doutrinas diferentes, distorcidas. Paulo faz uma declaração enérgica no texto, que está escrito aí, eu copiei no meu papel. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Está escrito aí na sua Bíblia. Olha a responsabilidade para com os mestres, aqueles que ensinam, que o Senhor tenha misericórdia. Eu estou pregando para os irmãos, eu tenho estado com os irmãos todos estes anos. Se eu falei algo que não bate com a Bíblia, vem falar comigo, vem aqui de público e peço perdão aos irmãos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Irmãos, há coisas sérias acontecendo nesse mundo. Deus está quieto? Há momento para tudo isso. Em contexto local, a declaração do apóstolo é severa. E significa que se alguém entrar em uma congregação e prejudicar o seu testemunho, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Está dizendo na Bíblia. Você, irmão, é sagrado diante de Deus. A igreja do Senhor nessa localidade, ela é sagrada diante de Deus. É grande responsabilidade para aqueles que ensinam. A palavra a ser dita, ela tem que ser olhada com temor e tremor. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Cuidado com os falsos mestres, eles não são verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Muitas das vezes tem provado. E existem muitos. Jesus falou, virão muitos em meu nome. Tem uma relação de muitos já surgiram no mundo, falando que é Jesus Cristo. Ah, Deus me mandou fazer. A pessoa tem um sonho à noite,
e vai em fundo a uma chamada igreja com um sonho que ele teve à noite. Aonde está corroborado isso na Bíblia? O fundamento dele é o sonho ou é Jesus? É a pedra? O versículo 16 e 17 traz uma séria advertência a qualquer pessoa que tentar interferir na edificação da igreja sobre o fundamento de Cristo ou destruí-la por corrupção ou sedução. Nesse versículo, o santuário de Deus refere-se à igreja na localidade. Paulo não está falando de crentes individualmente, mas a sua reunião, quando diz: o santuário de Deus sois vós. Lê na Bíblia: sois vós o que? É plural. É a igreja que está citando. Vós sois santuário de Deus. Os santos em Corinto formavam o santuário de Deus. Assim também o é em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, em todas as outras localidades. Eu me alegro em ver os irmãos lá no Rio de Janeiro ainda com o propósito, continuam com o propósito. Quantos anos o irmão Valtinho teve lá e falou sobre a igreja? Os irmãos continuam. Os irmãos lá em Jaru, Rondônia, Porto Velho continuam, até no momento a gente está sabendo. O irmão Francisco lá em Tabosa, que a irmã Grace conheceu, ele ligou há pouco tempo para mim, a dificuldade que o irmão tem, a luta que ele tem, mas continua firme no propósito de Cristo e a igreja. Quem revelou isso para ele? Um irmão simples, com as suas dificuldades. Nada arranca do coração dele. Ele ainda falou assim: eu tinha pessoas que me ajudavam muito no trabalho aqui, passou um pregador aqui e levou-os para lá para chamar a igreja dele. Deus não faz vista grossa disso não, irmãos. Aqueles irmãos que foram, estão sendo abençoados, mas não tiveram entendimento. Mas existe uma seriedade muito grande nisso. Cuidado com os ensinos falsos, por orgulho, rancor, ou defender doutrina própria e pessoal. Paulo, irmão, que é apóstolo, foi apóstolo do Senhor Jesus, do Espírito, ele nos chama a atenção, irmãos, que nós continuemos com a sã doutrina, o velho evangelho. Continuemos com a sã doutrina e a santificação, quer dizer, separado para isso, para esta obra. Os falsos não ficarão sem punição. Eu não sei quando, mas a palavra de Deus diz que todos nós, cada um que nós estamos sentados aqui, cada cristão vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Não é para salvação não, você já está lá diante dele, já foi salvo. No inferno não tem tribunal de Cristo, lá já tem banido da face do Senhor. Entenda o que eu estou dizendo. Todos nós, aquilo que o Senhor nos deu, Ele vai para pedir conta. Se o Senhor me mostrou algo de verdade da palavra, eu tenho que ter responsabilidade disso. Cumpra em nós aquilo que o Senhor tem nos dado. O grande Deus do universo está decidido a destruir aqueles que destroem a igreja. Esse é um alerta a todos que tendem ao partidarismo. Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. O partidarismo, a divisão, é falta de espiritualidade, é crianças. São crentes que não cresceram, vão por qualquer vento de doutrina. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Lê a carta de Coríntios 15, capítulo, você vê a carnalidade de Corinto. Mas era igreja, porque ela foi fundamentada em Cristo, e é Cristo que cuida da igreja.
vai tratar das vidas. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo aos homens? Ah, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Isso é coisa de homem. De Deus é a igreja. Quem é Apolo e quem é Paulo? Quem é aqueles? Por isso que eu li o texto antes aqui, que está aqui. O que tens tu que não tens recebido? Tudo vem do Senhor. Tudo vem. O que estou dizendo para o Senhor é o fôlego que Ele me tem dado para falar aqui agora. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? De Deus. Muitas das vezes nós queremos ser grandes. Eu fico olhando o Senhor 40 anos. Nesses 40 anos, eu vi pentecostais virar neopentecostais. Os neopentecostais dividindo em outros pentecostais. Irmãos batistas viraram batista de renovação. Presbiteriano virou presbiteriano renovado. Antes eram as denominações tradicionais que nós conhecíamos. Foi tudo subdividido. Paulo já chamou a atenção em 4 partidos que é Pedro, Paulo e de Jesus. Falou, eu sou de Cristo. Também está errado. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Tudo vem de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Um texto, a Bíblia diz lá, a pedra que os construtores rejeitaram, essa deve ser a pedra angular, a pedra de esquina, é dela que começa todo o fundamento. Ninguém se glorie nos homens, Paulo, Apolo e todos os outros que não recebem a honra pela edificação da igreja, porque tudo é vosso. Todos os cristãos compartilham igualmente das provisões e glórias. A glória humana e pessoal é ridícula e pecaminosa. Aqui a palavra de Deus diz, no versículo 21, 23, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E no versículo 23 diz, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Saber que os cristãos pertencem a Cristo, e portanto um ao outro, é o maior incentivo para unidade. Se eu tenho certeza que eu pertenço a Cristo, e que eu pertenço ao meu irmão, eu tenho que lutar por esta unidade. Eu sou de Cristo e eu sou do meu irmão. Eu com meu irmão e com Cristo nós fazemos uma unidade. E esta unidade se encontra na igreja. Filipenses 1, 23, 30. Diz assim, 27 a 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não lutarmos uns com os outros, aqui é para lutar pela fé. Sermos parecidos com Cristo, não lutarmos uns com os outros, uma só alma lutando pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Olha o que o texto está dizendo.
não só a graça de conhecer, mas também de padecer por ele, pela verdade. Pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Paulo foi perseguido por causa da verdade. Companheiros dele proibiu-o até de entrar em algum local, alguma comunidade. Ele sofreu na carne. Em Filipenses 2, 1 a 4 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um o que é visto que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O versículo 21 do capítulo 1 diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Paulo está dizendo aqui: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele está dizendo aqui, o versículo 21, o alvo de Paulo aqui, irmãos, era amar, adorar e servir o seu Senhor. E que também seja o alvo nosso como igreja. Paulo não vivia por dinheiro, fama ou prazer. Ele vivia para o Senhor, para a verdade, para pregar a verdade. Para o mundo, o viver é lucro. Mas nós sabemos que a morte traz fim de todos os lucros. E a palavra do Senhor nos chama a atenção. E Paulo nos exortando, no versículo do capítulo 2, a base da unidade da igreja, ele colocando aqui: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Alegrava o coração do irmão Paulo a unidade do povo de Deus, mas entristecia o coração dele, e também deve ser também conosco. Deus que tem nos dado esse privilégio de estarmos vivendo a vida que Ele tem nos dado, e que nós nos alegremos com o crescimento da igreja e do povo de Deus. Isso é muito importante para todos nós. Este ano está sendo um marco para todos nós. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos. O que nós estamos edificando? Eu tenho plena certeza que nós estamos edificando para a eternidade. Mesmo que muitos não entendam, nós sabemos disso. Mas a verdade tem sido dita em todos esses anos, e o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. A minha palavra para os irmãos, que continuemos neste propósito. Ao ler esse texto da palavra do Senhor, me chamou muita atenção a isso. O que nós estamos edificando? E eu tenho plena certeza que nós estamos fazendo, o Senhor tem aprovado. Apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas o alvo nós temos em mente. Nós queremos a verdade. Eu quero a verdade. E queremos viver a verdade. E o Senhor tem nos dado graça em todos esses dias que estamos vivendo. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos guarde. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente consultor,
e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que este sentimento que está no meu coração eu possa ter passado para os irmãos, e continuemos neste propósito, e continuemos edificando uns aos outros no temor do Senhor. Amém?